Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Nesta aula, nós faremos mais uma aula bônus, a aula bônus número 4, sobre o Instituto da Suspensão Condicional do Processo, ok? Nessa aula, eu quero construir com vocês um raciocínio jurídico para responder essa pergunta aqui, que é a seguinte pergunta: a existência de condenação anterior à pena de multa impede a suspensão condicional do processo? Por que essa pergunta? A questão aqui é a seguinte, pessoal. Nós sabemos, já estudamos isso, que um dos requisitos do sursi processual é que o agente não tenha sido condenado anteriormente pela prática de crime. Esse é um requisito da suspensão condicional do processo. A indagação aqui, ela versa sobre a existência de uma condenação anterior já transitada em julgado. Todavia, essa condenação anterior é exclusivamente ao quê? A pena de multa. Então, só foi aplicada na condenação anterior uma pena de multa. Será que, nesse caso, eu tenho vedação à suspensão condicional do processo, haja vista que houve uma condenação anterior? Ou será que, nesse caso, não há vedação? Será que nós estamos diante de uma exceção? Bom, vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês entendam que parcela considerável da doutrina ensina que não, ou seja, ensina que não existe qualquer impedimento à suspensão condicional do processo nesse contexto. E por que, professor? Ora, professor, o artigo 89 caput, ele fala que o agente não pode ter sido condenado anteriormente por outro crime. Sim, fala. Ocorre que esse mesmo artigo 89, além de dizer que o agente não pode ter sido condenado anteriormente pela prática de crime, ele ainda ressalta expressamente a expressão presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, artigo 77 do Código Penal. O artigo 77 do Código Penal ele prevê o sursi da pena. Veja que é diferente do sursi processual. O sursi da pena ele está previsto no artigo 77 do Código Penal. O sursi processual está previsto no artigo 89 da Lei 9.099. Ocorre que o artigo 89, ao prever a suspensão condicional do processo, diz que aqueles requisitos exigidos para a suspensão condicional da pena também são exigidos para a suspensão condicional do processo. E lá nesse artigo 77 do Código Penal, existe uma previsão no sentido de que a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício, ou seja, não impede a concessão da suspensão condicional da pena. E aí, pessoal, o raciocínio que nós vamos fazer aqui para responder essa pergunta é o seguinte. Olha, o artigo 89 prevê que exige-se para a suspensão condicional do processo o mesmo que se exige para a suspensão condicional da pena. E, no tocante à suspensão condicional da pena, o benefício, isto é, a suspensão condicional da pena, não é obstado pela existência de uma condenação anterior exclusivamente à pena de multa. Então, considerando que a suspensão condicional da pena não é obstada pela existência de uma condenação anterior à pena de multa, e haja vista que esse trechinho final do artigo 89 prevê que os requisitos da suspensão condicional da pena também são aplicados à suspensão condicional do processo, eu posso concluir que esse parágrafo primeiro aqui, ele também deve ser aplicado ao artigo 89. Considerando que esse parágrafo 1º do artigo 77 do Código Penal também deve ser aplicado ao artigo 89 por força dessa expressão final aqui, que está na tela de vocês, automaticamente eu concluo que uma condenação anterior à pena de multa, ela não impede a concessão do benefício, no caso aqui, também do benefício da suspensão condicional do
processo. Então, vocês conseguiram entender o raciocínio jurídico que nós criamos nessa aula? A partir do caput do 89, embora ele preveja que na suspensão condicional do processo não é possível esse benefício aí quando há uma condenação anterior pela prática de crime, haja vista que no finzinho do artigo 89 é previsto que também devem estar presentes os requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, artigo 77 do Código Penal. O que a gente faz? A gente vai lá no artigo 77 do Código Penal, pega aquele parágrafo 1º do artigo 77 que autoriza a suspensão condicional da pena quando a condenação anterior for exclusivamente a uma pena de multa. Então, a gente pega esse parágrafo 1º e o aplica também à suspensão condicional do processo, ao artigo 89, ok? E aí, pessoal, para concluir a aula com vocês aqui, eu trouxe um julgado, que é um julgado, inclusive, bem antigo, né? Mas que ele fala justamente o que nós estamos tratando aqui na aula de hoje. Fala que a condenação anterior à pena de multa não obsta a concessão do sursi processual. Então, é sim possível a suspensão condicional do processo quando existir uma condenação anterior exclusivamente à pena de multa, haja vista o raciocínio jurídico que nós construímos no slide anterior. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.